Quem quiser pegar o material que eu vou discutir aqui, pode pegar é um folder no Dropbox, pode baixar tudo que lá está. Eu quero, então, abrir este arquivo aqui, um PDF. Não, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero assim, peraí, esse aqui vem... Eu quero que esse aqui venha para cá. Pronto. Então, agora eu vou abrindo o PDF. E aí, desculpa, eu quero vir aqui. Não, desculpa, eu tenho que abrir esse outro software. Eu estou nervoso também. Esse negócio de prova, eu também fico nervoso. Odeio isso. Cadê? Eu quero Sketchbook e eu quero apresentar now. Toda a minha janela. A primeira janela. Então, deve estar começando a aparecer o quadro, eu imagino. E aí, agora no momento... Apareceu um arquivo PDF para apareceu um texto para vocês? Joia. Então, talvez eu devesse ter dado um título para isso, mas o fato é que eu não dei. Então vamos lá, sem título mesmo. Mas vamos estar basicamente, talvez você pode dizer, por que a renda per capita do Brasil não é tão alta quanto a de países como Estados Unidos, Suíça e outros? Como a gente discutiu, quando a gente falou de PIB per capita, renda per capita, alguns países têm um PIB per capita extremamente... Quando você olha, tem uma variância, uma variedade, uma variabilidade enorme no PIB per capita. Então, tem países com PIB per capita superiores, que excede, renda per capita que excede $30 mil por ano, e tem países onde a renda per capita está abaixo de $1.000 por ano. Então, a pergunta é por que alguns são mais ricos, outros mais pobres. Eu vou focar aqui no caso especificamente do Brasil. E, para isso, a gente tem que falar de algumas pequenas questões rápidas relacionadas ao funcionamento dos mercados. A primeira coisa que a gente tem que desmistificar é uma ideia muito comum que existe, é que tudo na vida é um jogo de soma zero. O que é um jogo de soma zero? É aquela situação típica, assim, que as pessoas... Não é típica. Na verdade, ela é um caso particular. A situação do jogo, descrita por um jogo chamado jogo de soma zero, é algo bem particular. Por que essa palavra jogo? A partir da década de 40, começou a surgir uma área, dentro da economia, uma área chamada teoria dos jogos. O grande, se não o maior, um dos maiores, mas possivelmente o mais importante autor dessa pessoa que contribuiu para essa área foi o John Nash, que nem era economista, ele era matemático e era o personagem central daquele filme, possivelmente os senhores de vocês assistiram, Uma Mente Brilhante, com Russell Crowe, que era faz o papel do John Nash, e uma atriz conhecida também que fazia o papel da esposa dele. O John Nash tem umas passagens trágicas na vida dele, e uma delas é que ele tinha esquizofrenia, ele era esquizofrênico, tinha problemas sérios, uma esquizofrenia forte, mas era um sujeito extremamente talentoso, evidentemente. E o jogo de soma zero desculpa, o que é um jogo para os economistas? É uma situação no qual existem interações que nós estamos interessados. Por exemplo, teoria dos jogos você usa para estudar guerras, por exemplo, com dissuasão nuclear, a situação que existia particularmente no período da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, cada um tinha um arsenal nuclear capaz de destruir o mundo. As pessoas usavam a teoria dos jogos para estudar isso. É utilizado também para estudar a decisão de uma firma de ampliar ou não a sua capacidade produtiva. Tá? Então, basicamente, é um campo hoje é um campo da economia, mas não é algo que só economista lida com. Os matemáticos mexem com isso também. Pessoas em outras áreas também têm interesse em teoria dos jogos. Bom, e o jogo de soma zero é um tipo de interação bem específica, onde para alguém ganhar, outra pessoa tem que perder. O que um ganha é exatamente o que o outro perde. Então, você pode interpretar assim, o jogo de soma zero tem como se fosse um bolo fixo. E as ações dos agentes vão definir como aquele bolo vai ser dividido. Então, tem um bolo lá, digamos, que tem 4 fatias, e tem uns agentes disputando aquelas fatias,
se o jogador A ganha uma fatia, tem uma fatia menos para os outros. Mas é sempre assim? Não é sempre assim, não. Vamos aguardar um pouco. Mas, então, um exemplo clássico de jogo de soma zero, competição esportiva. Vamos pensar na verdade, um caso bem específico. Cobrança de pênalti no futebol. Acho que todo mundo aqui conhece, né? Ou o goleiro, digamos, ou o batedor perde o pênalti ou ele faz o pênalti. Então, você pode pensar, um jogador é o goleiro, ou um participante dessa disputa é o goleiro, o outro participante é o batedor do pênalti. Tá? E não tem jeito. Ou o batedor do pênalti ganha, se ele converte o pênalti, ou o goleiro ganha, se ele defende o pênalti, a bola bate na trave ou vai para fora, algum outro resultado, tá certo? Então, esse então a ideia, e é uma ideia bastante comum nas pessoas quando discutem economia, que tudo é um jogo de soma zero, mas isso está errado. A ideia é que, sim, assim, quando se tem um bolo, um volume de recursos fixo, que não vai mudar, a gente está numa situação de bolo de soma zero. O ponto central é que, às vezes, as ações dos agentes aumentam ou diminuem o bolo. Nós estamos, evidentemente, mais interessados na situação que as ações aumentam, desde que o bolo seja uma coisa positiva. E não é difícil, vou dar aqui uma ainda para a gente ficar dentro de esporte. Por exemplo, quando eu era pequenininho, do tamanho de vocês, era jovem ainda, isso começou a mudar. Não, na verdade, em Campeonato Brasileiro de 77 ou 78 de futebol, uma vitória dava 2 pontos, mas uma vitória com 2 ou mais 3 gols de vantagem valia 3 pontos. Mas o usual, antigamente, inclusive Copa do Mundo de 82, Copa do Mundo de 86, é que a vitória valia 2 pontos e o empate valia 1 ponto. Então, olha a situação que existia naquela época, que tinha um total de 2 pontos para serem distribuídos. Basicamente, se um time vence, ele fica com 2 pontos, o que perde tem 0. E quando se empatasse, cada time levava 1 ponto. Então, total de 2 pontos para distribuir. Hoje não é mais assim. Pelo menos aqui, até onde eu sei, no Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, os outros campeonatos aqui no Brasil, e na Copa do Mundo também, a vitória vale 3 pontos e o empate vale 1 ponto. Então, não tem um total fixo de pontos para distribuir. Por exemplo, havendo um empate, cada time ganha 1 ponto, dá um total de 2. Enquanto se um time vence, o total de pontos é 3, que o time que vence leva 3 e o outro leva 0. Em particular, isso tem uma implicação interessante como no Campeonato Brasileiro, que a gente tem o sistema de ida e volta, né? Por exemplo, o Flamengo enfrenta o Corinthians em São Paulo e depois eles jogam no Maracanã. Para o Flamengo e para o Corinthians, é melhor que cada um vença um dos jogos do que haja 2 empates, tá claro? Por exemplo, se o Flamengo, olha só, Flamengo e Corinthians, com 2 empates, eles saem desse confronto, cada um com 2 pontos. Enquanto se cada time vencer o jogo, eles saem do confronto, cada um com 3 pontos. Então aqui você já tem uma situação que, dependendo do que acontece, o tamanho do bolo, ou seja, da pontuação distribuída para os times, aumenta ou diminui. Tá? Então, para a gente agora ficar mais dentro aqui da área de economia propriamente dita, tem algo que é crucial, que é essa ideia de trocas mutuamente benéficas, que provavelmente, se não me falha a memória, eu já falei com o senhor, mas talvez eu esteja equivocado. Esta ideia de troca mutuamente benéfica é fundamental e está por trás do padrão de vida elevado comparativamente ao padrão de vida dos nossos antecessores, para aqueles que viviam na caverna, que nós desfrutamos. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu ia antes da pandemia, mas ainda faço compras hoje, evidentemente, nem que seja pela internet, mas às vezes eu vou pessoalmente ao supermercado. Vamos pensar uma coisa bem simples. Eu estava andando na rua antes da pandemia, estava saindo da UFRJ, aí passava na frente de um lugar que tinha um café, e eu adoro café, aí eu resolvia parar para tomar um café. Aí chegava, quanto é o café expresso? R$5. Observa, eu vou tomar o café. Se eu decidir tomar o café, entregar uma nota de R$5 para poder tomar aquele café, a inferência que a gente pode fazer é que eu não acredito
que eu vou piorar vou reduzir o meu bem-estar, estou fazendo aquela aquisição, né? Eu tenho que ser pelo menos indiferente entre o café e a nota de R$ 5 para aceitar a transação. Em particular, provavelmente eu estaria disposto a pagar um pouquinho mais do que R$ 5. Talvez eu estivesse disposto a pagar R$ 5,05, R$ 5,10 para tomar aquele café. E paguei só R$ 5. E a situação, o vendedor está numa situação similar. Se ele me entregou o café e recebeu R$ 5, ele não pode estar fazendo isso porque ele acredita que é ruim para ele. Não é uma boa escolha. Né? Então, o que acontece no momento que eu efetuo a compra de um café, nessa situação hipotética que eu descrevi, é que nem eu, nem o vendedor do café, nenhum dos dois, acha que saiu perdendo com aquela transação. Muito provavelmente, tanto eu como o vendedor achamos que, tanto eu como o vendedor, qualquer um dos dois vai acreditar que ficou melhor, que melhorou. Então, você tem a troca de R$ 5 pelo café, melhora o Alexandre e melhora a situação do vendedor de café. Foi uma troca mutuamente benéfica que aconteceu. Se for pensar, todas as trocas que acontecem numa sociedade onde não há compulsão são trocas mutuamente benéficas, onde nenhuma das partes acredita que ela foi prejudicada, pelo menos com base na informação que ela tem no momento da troca. Por exemplo, você pode compra uma televisão, aí depois diz que essa televisão é maravilhosa, digamos, caso limite, é televisão a cores. Você chega em casa, abre uma televisão preto e branco. Isso não existe mais, né? Mas supor que na época existia. Mas então, assim, tirando esses casos extremos da pessoa ser enganada, mas se a pessoa faz a informação passada de forma correta, as trocas, essas transações voluntárias são mutuamente benéficas para ambas as partes, provavelmente, ou pelo menos não são prejudiciais a nenhuma das partes. Então, você pode imaginar vários exemplos dessas trocas mutuamente benéficas. Tem várias acontecendo. Quando alguém pega um ônibus, quando alguém toma um café, quando alguém compra um automóvel, quando alguém compra um livro, e assim vai. Tá? E graças a essas trocas, e aí, consequentemente, nós temos os mercados, que é a figura, a abstração a figura teórica abstrata que os economistas assumem que essas transações local abstrato que essas transações acontecem, que o mercado não precisa ter existência física, né? Nós desfrutamos de um padrão de vida muito mais elevado do que os nossos antepassados. É fato. Pensa o que seria, se você não quiser pensar depois que encerrar a aula, o que seria a sua vida se você não pudesse fazer troca, não pudesse comprar coisas, se você tivesse que produzir tudo que você vai consumir. Eu morreria rapidamente, não ia durar muito mais que uma semana, eu acho. Porque, veja bem, água eu vou ter que conseguir, comida eu vou ter que conseguir. A nossa vida seria muito pior, né? Bom, então, e o que os economistas concluíram é que os mercados, que é efetivo, quando você olha os dados de quais são os países com renda per capita elevada, são essencialmente países com economia de mercado, as economias chamadas economia de planejamento central praticamente deixaram de existir, com o colapso dos regimes socialistas na Europa Oriental, final da década de 80, principalmente da década de 90, quando a China abandonou o planejamento central, o Vietnã também. Então, eu acho que se chama economia de planejamento central, como existia na Europa Oriental no período pós-Segunda Guerra, na União Soviética antes. Pelo que eu sei, hoje só em Cuba, que ainda assim Cuba tem alguns mercados restritos, mas tem, e Coreia do Norte. Talvez não tenha que ir para o Vietnã, apesar de ele ser um país nominalmente socialista, como a China, ele também tem um sistema que alguns autores se referem como capitalismo de Estado. Tanto a China como o Vietnã fizeram reformas que permitiram o surgimento de mercados mais livres naquelas sociedades. Bom, então a pergunta é por que os mercados funcionam melhor, de forma mais eficiente em algumas sociedades do que em outras? Eu sei por que algumas sociedades são mais ricas do que outras. É isso que a gente vai tentar discutir aqui, em particular, basicamente, por que o resultado final do Brasil, porque a nossa renda per capita é um pouco mais, não é tão alta como dos países mais ricos do mundo, você pode colocar assim. E também, que essencialmente, eu me pergunto por que a nossa renda per capita não é tão baixa quanto a dos países mais pobres do mundo. Tá? Que o Brasil está mais ou menos no meio. Então, trouxe aqui uma passagem do livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith, que ele deu o pontapé inicial
na ciência econômica, considerado o pai da economia como ciência, onde ele fala que o comércio e a indústria, manufacturing, dificilmente vão prosperar de forma duradoura em uma situação no qual não exista uma administração regular da justiça, ou seja, a justiça seja caótica, na qual as pessoas não se sintam seguras ou não vejam segurança na posse das suas propriedades, no qual a fé nos contratos não é garantida pela lei, e no qual a autoridade do Estado, do poder público, não se espera que a autoridade do Estado seja utilizada de forma regular para garantir o pagamento das dívidas daqueles que estão aptos a pagar. Comércio e indústria, ou seja, de forma resumida, dificilmente vão prosperar em um estado no qual não existe um razoável grau de confidência na justiça, ou que o governo é justo, pode colocar assim. Engraçado que ele escreveu isso e por séculos economistas, é uma notinha que tem no livro. Esse trecho ficou esquecido. É que talvez, veja bem, que a ciência econômica ela surgiu primeiro no Reino Unido, Adam Smith era escocês, e até o começo do século XIX, o principal polo da economia como ciência era o Reino Unido. Isso começou a mudar no século, eu falei século XIX, até o começo do século XX, eu falei até o século XIX, desculpa. Até a Primeira Guerra Mundial, metade, talvez até a década de 30 do século passado, o principal polo da ciência, da economia como ciência, era o Reino Unido. Isso começou a mudar depois da Segunda Guerra Mundial, passou a ser os Estados Unidos. Os Estados Unidos passou, então, a ser o principal centro no que dizia respeito à economia como ciência. Mas observe que nesses dois países eles são caracterizados pela estrutura jurídica, legal, institucional, regimes politicamente estáveis, ou seja, instituições muito mais sólidas que o resto do mundo. Então, basicamente, a economia, até recentemente, os economistas tomavam como dado as instituições políticas, as leis, e não prestavam muita atenção, porque os determinantes da lei, como as leis ou o sistema judiciário podiam impactar os resultados da economia. Isso começou a mudar, particularmente da década de 60 ou 70, não me lembro exatamente qual das duas, quando começou a surgir e começou a prosperar, crescer muito a chamada área de Law and Economics, lei em economia, basicamente seria uma área de estudo que ficava na fronteira da economia e do direito. Tá? Bom, então eu vou tentar agora ilustrar rapidamente a gente tem mais ou menos uns 23 minutos, tem que correr um pouco, por que essa frase do Adam Smith faz sentido. Quero deixar claro, as transações econômicas não ocorrem num vácuo. Por exemplo, um contrato de aluguel tem a preocupação de ambas as partes, tanto do proprietário do aluguel de imóvel, do proprietário do imóvel, que se ele alugar o imóvel, se o inquilino pagar, ele tem a chance de recuperar os recursos, pelo menos parte da dívida na justiça, e do inquilino também, que se amanhã ele aluga, o imóvel tem, por exemplo, um problema sério, um vazamento, que o proprietário vai ter que compensar ou tomar as providências necessárias para consertar o vazamento, esse tipo de coisa. Então, eu estou colocando essa situação, isso aqui é o que os economistas chamam de um jogo, em particular, isso aqui é um jogo na forma extensiva a outro tipo de jogos, ilustrando de uma maneira bem simples a situação de um proprietário de um imóvel, que é o senhor E, e de um potencial inquilino. Esqueci aqui de fazer um negócio. Por isso a caligrafia está um pouco pior que o usual. Welcome. Inicializar. Iniciar. Ok, o óculos começou. Fechar a janela. Fechar. Controle. Então, é o proprietário.
e F é o potencial, é o potencial inquilino, vou só dizer inquilino aqui, tá? Então, a situação é a seguinte, o senhor A tem um imóvel que ele quer alugar, podemos ter pensado uma coisa bem simples, aqui no Rio de Janeiro é comum, às vezes, alguém que é proprietário de um apartamento, por exemplo, em Búzios ou Cabo Frio, aluga aquilo de boca para o Carnaval ou para a Semana Santa. Você imagina que as pessoas já ouviram falar disso, né? Esses contratos, então, isso é um contrato de boca exclusivamente, tá? Esse tipo de... até onde eu sei, ninguém assina um contrato para esses aluguéis de fim de semana ou de feriado. Bom, então o senhor ele vai ter a opção de alugar um imóvel, apareceu o potencial inquilino, que é o F, e a situação para o E agora, eles conversaram o valor, chegaram à conclusão, então, na hora de decidir se vão fazer isso ou não, aí o senhor E tem duas opções, alugar, é o A, ou não alugar o imóvel, desistir da transação. Caso o imóvel seja alugado, depois que o F desfrutar do imóvel, ele tem a opção de pagar e não pagar. E aqui é uma situação onde não há justiça. Pensa assim, uma sociedade bem primitiva, onde não existe nenhuma justiça, não existe um aparato judicial. E qual é a situação que se desenha aqui? Esses números que aparecem no fim, são que os economistas chamam de payoff, e vou sublinhar que em vermelho é o payoff do senhor E. Basicamente, o que a gente precisa fazer é simplesmente ordenar essas opções. Então, quanto maior o número, melhor para o E a situação. Então, para o E, o melhor dos mundos é quando ele aluga o imóvel e ele recebe o pagamento. Então, eu atribuo isso ao número... São 3 opções, eu atribuo isso ao número 3. Para o E, o pior dos mundos é quando ele aluga o imóvel e não recebe o dinheiro. Atribui o número 1. A situação intermediária é quando ele... não, então eu não vou alugar. Não aluga o imóvel, ele fica com o imóvel fechado, com a opção de usar, mas também não recebe dinheiro, tá? Então, 3, 1 e 2 são a ordenação para o senhor A. A ordenação do F, que é a segunda posição, é a seguinte. O melhor dos mundos para o F é que ele desfruta do imóvel e não paga, não é isso? Usa o imóvel de graça. E a situação de não pegar o imóvel ou pegar o imóvel e pagar? Eu vou assumir aqui, estou assumindo, que o F tem interesse suficiente no imóvel, que ele prefere pegar o imóvel e pagar do que não pegar o imóvel. Então, eu coloquei aqui o número 2 e aqui o número 1. Tá legal? Agora, vamos ter, os economistas chamam resolver o jogo. Vamos discutir o que aconteceria aqui nesse contexto. Se lembra, uma situação hipotética, sem justiça, tá? Não há justiça. Bom, se a gente chegar nessa situação aqui, o F vai poder escolher pagar e não pagar. Você escolher entre 3 e 2, ele prefere 3 a 2, porque 3 é maior. Lembra, esses números são as ordenações para a segunda posição do vetor, segunda coordenada. Representa as ordenações para o senhor F. Então, ele vai fazer essa escolha aqui, vai optar por não pagar. Alguma pergunta até aqui? Para o jogador, para o E, o proprietário, então, o que se desenha, se ele pensar, o que vai acontecer se eu alugar? Isso aqui não vai se realizar. Porque se ele alugar, quando chegar aqui, outra parte não vai pagar. Então, a escolha concreta que existe para o jogador é entre 1 e 2. Então, o senhor E deveria... 2 é melhor que 1, ele deveria optar por não alugar. Então, nessa situação hipotética aqui, onde não há justiça, o imóvel não é alugado, não acontece a transação. E o que é trágico aqui? Então, vamos marcar aqui. O imóvel não é alugado, a gente chega nesse final aqui, na segunda melhor situação para o jogador E, e na pior situação para o jogador F. E o trágico disso aqui, literalmente, é coisa ruim, porque na troca mutuamente benéfica que não aconteceu, é que se eles conseguissem realizar a transação, eles terminariam aqui, onde ambos ficariam numa situação melhor, tá claro? Relativamente a essa, quando você compara isso aqui com isso aqui. Ok? Então, a não realização dessa transação que a gente está discutindo
tem esse efeito negativo. Piora relativamente à situação onde a transação seria realizada a vida, o bem-estar de ambas as partes. Bom, aqui, então, onde é que entra a justiça? A gente pode colocar a justiça. Eu introduzo aqui a justiça de uma maneira bem simples. A ideia é que, havendo a justiça, ela torna essa situação aqui um pouco menos atrativa para o jogador 3. Basicamente, então, para o 3, se ele não pagar, ele, ao invés de ter... Não, para o 3 não, para o F, que é o potencial inquilino. Ao invés de ter aquela situação 3, ele tem um resultado menos agradável para ele, ele deve atribuir 3, distribui um número X, e diz que X é um número, pode ser um número, não precisa ser inteiro, é um número menor do que 2, pode até ser 1,5, por exemplo. Mas o que é importante é que X seja algo menor do que 2. Por exemplo, vai ter uma penalidade. Aqui de penalidade, por exemplo, vai ter um ativo dele que está num banco confiscado para fazer o pagamento. Ou, isso não acontece, mas na maior parte dos países as pessoas não são presas por dívida. Mas vamos supor que poderia ter também uma pena de prisão, alguma outra coisa, ou que ele vai ter dificuldade de conseguir empréstimo lá na frente, se ele quiser conseguir empréstimo junto a um banco, tipo de coisa. Então, vamos ver agora o que acontece aqui. Então, lembra, X é um número genérico menor do que 2, por exemplo, 1,5. Muda completamente de figura. Porque se a gente chegar aqui, a situação por F, que ele pode ter como resultado 2 ou algo menor do que 2, ele prefere efetuar o pagamento. Aí a situação para o senhor ele vai ter 3 se ele alugar o imóvel ou 2 se ele não alugar. Ele opta para alugar. Então, a situação é quando você introduz alguma coisa similar ao funcionamento da justiça nessa discussão aqui, você cai nessa discussão e aí você tem como resultado esta situação aqui, tá? Que é a melhor situação, que é melhor para ambos os jogadores comparativamente a esta outra aqui, que nós tínhamos quando não há justiça, tá ok? Agora eu falei alugar, mas você pode começar a pensar que ilustra muitas situações. Por exemplo, compra a prazo, quando uma loja te entrega uma geladeira e você vai fazer o pagamento a prazo, é algo similar, tá certo? Precisa ter um arcabouço judicial para isso aí funcionar. Ou se ajuda muito. Não vou dizer que é impossível, você pode fazer umas construções teóricas que envolvem considerações de natureza intertemporal, que isso funcionaria, mas a gente não vai fazer aqui. O fato é a justiça ajuda muito. Então, funciona também, por exemplo, você comprar na internet, dando o número do seu cartão de crédito, comprar uma coisa na internet, ou fazer o pagamento com boleto bancário para receber depois, tá certo? Mas é uma situação similar. Então, aqui, basicamente, você seria o comprador, que vai pagar por deixar um boleto bancário, e o F é o vendedor, que aí ele pode escolher se ele vai enviar o produto ou não, tá? Ok? Tem outros fatores, eu falei, no caso, para alguém que vende no Mercado Livre, a reputação do vendedor no Mercado Livre, essas coisas. Mas a ideia é que acho que isso ilustra como é que a justiça pode contribuir para o bom funcionamento dos mercados e permitir que transações aconteçam. Porque se nós não tivéssemos transações econômicas acontecendo, elimina todas, caso extremo. Nós voltaríamos para as cavernas. Perguntas? Bom, então, aí eu gostaria de falar rapidamente, acho que a gente não vai terminar isso, vamos continuar na próxima aula, ilustrar um pouco a situação do Brasil. Tem um gráfico aqui. Não vou salvar aquilo lá, vou abrir agora aqui. Um trabalho que eu fiz. O que nós temos aqui nesse gráfico? Eixo vertical, um indicador de renda per capita. No caso, é o logaritmo da renda per capita em dólar, tá? Logaritmo natural. De novo, porque a vantagem do logaritmo natural, uma delas é que deixa a escala, por exemplo, a diferença. Se isso aqui é aproximadamente 100%, aqui também é aproximadamente 100%. E cada pontinho desse é um país. Nós temos aqui os Estados Unidos e esse é o Brasil. E o eixo horizontal, Alexandre? O eixo horizontal é uma medida do que eu chamei em português de primado, soberania das leis. Que em inglês, que foi a minha tradução para a expressão em inglês, rule of law, que a tradução literal seria governo das leis. Inclusive, os americanos gostam de falar que
nós somos nós temos aqui the rule of law, not the rule of message. Estão governados por leis e não por homens. Tá? Então, o indicador, pode pensar, o L é um indicador do quão robusto são as instituições judiciais de cada país. Tem uma instituição que fez o levantamento disso. Aqui, se não falha a memória, eu tinha 55 países, ou 60 nessa amostra, não me lembro. Na amostra, o conjunto dos países considerados aqui. E o interessante é que vocês vejam que a linha reta. O que é essa linha reta? Aí é uma técnica estatística chamada análise de regressão, que basicamente você identifica a linha reta que melhor se aproxima desses dados. E não existe uma única linha reta que capture todos esses dados. Está claro isso para todo mundo? Que eles estão espalhados pelo gráfico, mas essa linha reta é que fica mais próxima do gráfico. Isso aqui, inclusive, é um indicador da qualidade do ajuste razoável e não faz sentido orientar muito. Isso aqui é a equação da linha reta. Tá? Ou seja, o coeficiente linear é 4,1083, o coeficiente linear, o intercepto. Isso aqui é a inclinação, né? O chamado coeficiente angular, 8,0858. Então, assim, vocês vejam duas coisas. Primeiro, claramente, quanto maior Isso foi o ano de 2016. Quanto maior o valor do L, maior tende a ser a renda per capita do país. E essa é um resultado importante. Outro. Só deixar uma coisa, hein? Isso aí várias pessoas, muitos economistas já tinham feito antes. Eu não fui o primeiro a ver isso, não. Não penso que o professor viu, não. Não tenho nenhuma pretensão à originalidade aqui, dizer que eu identifiquei isso. Tá? As pessoas já sabiam disso. Outra coisa que tem interessante aqui, que me chamou a atenção, quando você olha, que vocês observam que eu estou querendo dizer o seguinte: como é que os pontos. Veja bem, de forma geral, os pontos caem fora da linha reta, tá claro? Porém, vocês vejam como é que, por aqui no final, a gente vê isso claramente, como é que os pontos estão próximos da linha reta, enquanto aqui no começo eles estão bem espalhados, bem afastados da linha reta. A minha interpretação para isso, é dizer que essa interpretação, eu te falei, a minha possível explicação, mas para verificar se essa explicação é boa, se ela realmente é consistente com o que está acontecendo, precisaria fazer testes estatísticos adicionais, certamente eu não fiz, que é o seguinte: na hora que você tem um primado das leis é elevado, fatores como recursos naturais, clima, cultura, guerra, se tornam menos relevantes. Quando ele é de baixa relevância, que vai determinar se um país é rico ou não, por exemplo, se ele tem petróleo, diamante, esse tipo de coisa. Tá? E quando eu começo a pensar, por que na Venezuela, que tem tanto petróleo, então eles agora estão numa situação econômica tão difícil, tem tanto petróleo? E o problema é o seguinte, gente: ninguém consome o petróleo, ninguém come ou se alimenta de petróleo, veste petróleo que está lá embaixo do fundo do mar, lá nas reservas, né? Nas reservas naturais, que não foi extraído. Você precisa extrair o petróleo. E para extrair o petróleo, você precisa ter plataforma, poço, tem que transportar o petróleo, tem que ter toda uma estrutura. E o que aconteceu aqui na Venezuela, essa estrutura foi simplesmente se deteriorando, piorando ao longo dos últimos 20, 30 anos, e o país, então, decaiu muito economicamente. Então, não é então, assim, ter muito diamante, se você não consegue tirar o diamante do solo, vender e converter em coisas que as pessoas querem, também não vai ser grande vantagem. Você precisa ter uma estrutura que para permitir que as empresas, que os investidores queiram extrair o diamante, para pagar royalties para o governo, para empregar gente na indústria de produção, exploração de diamantes, lapidação de diamante, que diabo seja. Tá? Perguntas até aqui? Não? Bom, então vamos voltar aqui. Aí, nisso, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores o seguinte ponto aqui. Eu tenho vários colegas que digo, não, basicamente, pensem, não, o bom seria que o Brasil produzisse as suas empresas, tivesse indústria. Por exemplo, que existisse uma equivalente brasileira da LG. E vamos lá, quando eu era do tamanho pequenininho, como é que soletra Samsung? Eu acho que é assim, né? SAMSUNG, não é isso? É assim que eu tenho dificuldade de escrever, aqui no PDF é mais difícil. Samsung. Peço desculpas pela letra horrorosa. Espero que eu use.
tenha soletrado isso corretamente. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, nem se falava em LG ou Samsung. A Coreia do Sul estava começando ali, as pessoas começaram a olhar para a Coreia. Pô, esses caras estão ficando mais ricos, eles estão crescendo, né? Mas, por exemplo, se eu queria falar em televisão, era Sony, eles falavam de da Telefunk, que era uma marca alemã. Não sei se alguém já ouviu falar em Telefunk. Não, né? Era uma marca alemã, era a melhor marca. Televisão tem que ser Telefunk, era uma coisa assim. Era boa, televisão boa na época, que eu tinha lá uns 15 anos, era Telefunk. Automóvel, já se sabe. No Brasil não tinha, que não se importava automóveis, as montadoras japonesas não estavam aqui. Já se sabia aqui no Brasil que os carros japoneses estavam fazendo sucesso nos Estados Unidos. A Honda, a Toyota. Mas, inclusive, quando eu cheguei nos Estados Unidos em 1995, o carro da Hyundai, né, a montadora coreana da Coreia do Sul, o carro da Hyundai ainda era olhado assim meio... Não era uma grande... Era meio que assim... Mas assim, Honda não. Honda, Toyota, esses carros eram extremamente respeitados. Tá? E hoje você tem, então, eu não escrevi aqui, tem a LG, que é coreana, da Coreia do Sul, a Samsung, a Hyundai, essas empresas decolaram, são gigantes globais, né? E aí, não, seria bom se o Brasil tivesse suas empresas. Bom, o problema é o seguinte, tem uma discussão em economia, a gente vai começar a fazer isso hoje para mim não terminar, que é o problema da fronteira das firmas. O problema que alguns economistas estudam, basicamente, o que determina, em inglês a expressão é make or buy, em português, comprar ou fazer. Por exemplo, considera a situação de uma empresa da Coca-Cola. Ela deve produzir as suas garrafas, ou seja, recipientes, ou ela deve comprar pronto? Todo mundo entendeu a pergunta que eu coloquei? Que a Coca-Cola ela produz mesmo líquido, tá certo? Então, ela deve produzir as suas próprias garrafas ou comprar essas garrafas prontas de fornecedores. No caso, então, uma montadora de automóvel, ela deve produzir os seus freios ou comprar um sistema de freio, câmbio pronto de outras marcas, de outros produtores. Então, de uma empresa que produz exclusivamente freio ou de uma empresa que produz exclusivamente caixa de câmbio. Pneu, então. Se for olhar, por exemplo, pneu, até onde eu sei, nenhuma montadora de automóvel produz. Todas elas compram os pneus da Pirelli, da Goodyear, da Firestone, assim vai. Então, a pergunta que a gente pode colocar aqui é o que vai determinar a escolha, vai governar a escolha de uma firma entre o insumo que ela produz, fazer a que chama produção in-house dela mesma, ela produzir aquele insumo, ou ela comprar de fornecedores. E alguns economistas que estudaram isso tiveram contribuições importantes. Um deles, o Prêmio Nobel, se falha a memória, de 2016, ele discutiu que esse economista deu conta que os contratos são fundamentais, são parte grande, não toda, parte da explicação, para ser parte da solução dos problemas gira em torno de contratos. Qual seria a ideia? Imagina a seguinte situação: se tem uma interação, imagina assim, a Coca-Cola interagindo com um produtor de embalagens. Suponha que o produtor de embalagem, a Coca-Cola quer uma embalagem com uma certa característica. Aí o produtor da embalagem pega toda a sua estrutura produtiva, as suas fábricas, adequa às necessidades da Coca-Cola, e agora ele só pode produzir a garrafa, pelo menos nos próximos 6 meses, que a Coca-Cola quer. Ele está amarrado à Coca-Cola, está claro? Por outro lado, suponha que a Coca-Cola tem apenas um único fornecedor de embalagem. Aquele fornecedor perante a Coca-Cola fica com um poder enorme, né? Ele pode chegar, não estou conseguindo entregar, eu quero renegociar o nosso contrato. Eu prometi que eu ia entregar cada embalagem a 5 centavos, mas agora eu preciso de 10 centavos, que aconteceu alguma coisa, mudou. Naqueles termos, não dá mais. Então, assim, a capacidade das partes redigir um contrato e que esse contrato seja respeitado é importante para essa decisão. Então, você começa assim a pensar o seguinte:
em países onde o judiciário é fraco, ineficaz, demora muito para apresentar uma decisão, isso cria um incentivo para que a empresa faça o seu próprio insumo ao invés de contratar de terceiros. Porque para comprar de terceiros tem que ter contrato, e o contrato pode ser levado à justiça. E por que isso pode ser negativo? Porque uma das vantagens, você, por exemplo, a Coca-Cola comprar a embalagem de um produtor, que aquele produtor está produzindo em escala, produz para Coca-Cola, produz para Gatorade, produz para leite, para leite em pó, sei lá, produz um bando de embalagem de garrafa PET para um bando de coisa, ele tem, quando chama um ganho de escala, que quando você produz uma quantidade grande, você pode ter, por exemplo, fábricas maiores, isso reduzir o chamado custo médio, de reduzir o custo de produção. Então, às vezes, se for pensar um pouco, por exemplo, empresa, uma livraria pequenininha, ela não vai ter o seu serviço de entrega. Ela vai passar para o correio. E ela também não vai ter o seu serviço de pagamento. Ela vai terceirizar, ela vai usar, por exemplo, o PayPal. Enquanto uma empresa grande como a Amazon, ela não usa o PayPal. Ela tem o equivalente do sistema do PayPal embutido lá dentro da Amazon. Está claro isso para todo mundo? Por quê? Como a Amazon é grande, ela sozinha ela desfruta de ganho de escala ou economias de escala com seu sistema de pagamento. Enquanto uma empresa pequenininha, uma livraria pequena, nem outras lojas, não faz sentido ela ter todo o investimento que é para ter aquela segurança que tem na Amazon ou no PayPal, se o volume de negócio dela é pequeno. Isso tem algumas outras implicações. Eu acho que eu calculei mal o tempo, então a gente vai continuar essa conversa no começo da próxima aula. Pode ser, gente, que já está na nossa hora. Podemos Pode fazer? Ser. Tá? Então, só para não ter as notas da prova não saem até quarta-feira. Provavelmente na segunda-feira vocês já saberão as notas. Tá? Peço desculpa que realmente eu não sou, pelo menos neste momento, eu não sou rápido. Eu corrijo rápido no fim de semestre, bem rápido, que todo mundo tem que saber ali a nota, se vai fazer prova final ou não. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre prova ou isso que a gente discutiu agora? Então eu vou dar Professor, é só para acompanhamento? A gente está exatamente em qual momento do programa? Estamos fora do programa, isso não tem no livro, não. Ah, tá. Tá Tá bom. legal? Tá legal. Obrigada. Ok. Mais perguntas, gente?